Assim, bom dia oficialmente, meninas. Então vamos Bom lá. dia. Pá, desculpa, Célia. Antes da gente começar a gravar aqui, eu tava perguntando pra Gi o que ela achou do livro, né? Do final, enfim. Porque ela trouxe aí, eu acho que vocês pegaram uma parte, né? Ela falou assim, eu, assim, como se esperasse mais, assim, que ia linkar mais, e de repente, né? Foi algo simples, né? Porque aí ele remete àquilo de estar no aqui e agora, né? Então, pelo menos pra mim, né? E reforça a ideia de que o sentido tá em realmente contribuir para o outro, né? Porque não existe, né, muito sentido, como ele falou. A gente é estranho, né, com o Adler. Mas assim, pelo título, né, A Coragem de Não Agradar, eu achei que ele fosse no final entrar mais nessa parte, né, de sobre não agradar. Sim. Imaginei. Até assim, meninas, acho que a gente, assim, acho que eu trouxe umas questões lá no grupo, mas aí eu acho que era bacana, né, cada uma falar, talvez, o que achou desse final, né, dessa conclusão, até que a gente trouxe também, para a gente começar, né, aproveitar isso e fazer uma conclusão. E aí, alguém quer se habilitar para falar primeiro? Porque, em parte, eu concordo com a Gi. Confesso que no final, claro, né? Quando eu fui entrando nessa parte do aqui e agora, né? Eu já vou ficando assim, né? Parece que tudo converge para isso porque é, né? A vida só acontece no aqui e agora. Mas eu até imaginava ter um meio final mais assim, né? Tipo, acho que a gente vai criando umas expectativas, porque o livro todo foi muito intenso. Só que aí nessa intensidade ela chegou para um lugar mais, como a gente falou, né? Uma coisa mais simplista. Porque no final a vida é simples, né? Assim, se a gente for ver mesmo, a gente complica. No entanto, acho que a gente espera mais respostas, né? A gente queria que o livro trouxesse mais coisas, pelo menos para mim, assim, de demandas nossas mesmos, assim. E várias, o jovem colocou durante o livro vários dramas próprios de vida, né, questões de dificuldade de autoaceitação, de falta de coragem de não ser o que as pessoas esperam dele. Enfim, eu acho que não fica tudo resolvido se ele decidir viver o agora intensamente. Uhum. Assim, assim, é até interessante, porque depois eu até li o pós-fácil, né? Eu leio tudo, né? E é legal ver que até a construção do livro, ela veio com uma inspiração até da filosofia, né? Do Platão e Uhum. Sócrates. Então, eu acho que isso que o autor quis trazer. Ele se encantou pela psicologia deliriana, queria trazer isso de uma linguagem mais simples para as pessoas e fez essa construção, né, formato aluno e, né, professor, né? Então, acho que, conforme ia apresentando os tópicos em capítulos, a ideia era, né, aprofundar. Só que no final eu esperava uma coisa mais. Assim, não que não é profundo estar no aqui e agora. Porque, de fato, se a gente for observar, como a gente está tão no automático, a gente perde isso, né? E isso é profundo, isso é a nossa vida, né? Mas, assim, acho que a gente fica esperando algumas respostas, porque acho que o livro inteiro foi trazendo várias coisas e a gente quer mais dele, né? Então, não sei, se foi essa sensação que a gente teve, mas essa foi a minha, assim. Ainda falta respostas, mas eu acho que a questão são mais as perguntas, né? Que talvez precisam ser reformuladas do que as respostas em si, né? Eu, particularmente, eu gostei do final porque eu achei o livro intenso, muito intenso. Toda a leitura dele mexeu em muitas zonas de conforto, foi muito para mim, né? E aqui no final é tipo assim, agora é só continuar, é só dentro desse novo olhar, desse novo aprendizado e viver de uma forma consciente, não mais de uma forma esperando grandes coisas, né? É simples, não precisa, né? Mas mexeu muito antes. E no final deu um conforto, assim, tipo, continua com esses aprendizados e siga em frente, né? Foi o que reverberou para mim. Eu acho até É, interessante. Pode falar, Vi, pode falar. não, eu vejo também, né, por esse olhar também. Primeiro que realmente é um processo, né? Não é uma fórmula mágica. Uhum. Ai, agora eu me conheço e todos os problemas acabaram. Então, eu acho que é um processo aí realmente de dois passos para frente, pode dar um passo para trás. E é como o título, né, inicial de hoje, né? A vida é uma dança. A vida ela não é linear. E hoje, assim,
claro que eu, né, eu acredito que vocês, todos nós buscamos segurança e certeza das coisas, né? E aí, quando a gente se depara com, com as incertezas, né, que a vida não é certa, eu acho que aí o livro traz isso, né, que não existe, né, uma fórmula mágica, ele traz realmente muitas pontuações para, né, para que a gente realmente se coloque, se pergunte, se questione. Mas aí é aquilo, é a dança. A gente escolhe o ritmo, escolhe o par, escolhe o dia, escolhe o tom e Uhum, escolhe se vai querer dançar ou não também, né? uhum. Então, acho que o livro ele mostra isso, que não tem uma fórmula pronta. Ela existe, mas aí é o processo, né, interno de cada um. Claro que ele dá as chacoalhadas, né? Eu acho que assim, a intensidade toda do livro, acho que assim, no final, né, a gente trouxe isso eu também, às vezes, porque assim, eu criei uma expectativa, confesso, né? Mas também ele traz o que de fato é, né? Porque quando ele começa o capítulo, né, que a Vivi trouxe, ele continua a história lá, né, da montanha, né? E aí ele traz a ideia do futuro e do passado. E, querendo ou não, se a gente for, né, observar assim, são as causas do sofrimento que a gente tem de fato, né? Quando a gente se apega muito ao passado, ou fica se preocupando muito com o futuro. E aí até o aluno fala, ah, mas eu não planejo, né? Eu não vou pensar o que eu vou lá, né, fazer lá na frente, né, como um objetivo. E ele até fala, as coisas podem mudar no caminho. Não é que você não vai pensar nisso, mas a ideia é que você esteja construindo isso agora, né? Porque senão parece que a coisa só vai estar lá na frente, né? A felicidade só vai estar lá na frente, as coisas só vão acontecer lá na frente, e a gente vai perdendo a se viver intensamente, né? Que é o que acontece no momento presente que importa. Então, se a gente ficar muito focado nisso, então assim, eu acho que ele vai construindo uma narrativa, eu acho que pensando realmente em tópicos que vão fazer a gente refletir se, né, a gente está vivendo de uma maneira condizente, né? Acho que para quem não tem, talvez um primeiro contato com esse livro e nunca entrou em contato com questões como o próprio mindfulness, né, desse viver o momento presente. Talvez é um momento que a pessoa pode olhar e falar assim, nossa, realmente eu estou vivendo de uma forma, né, que não estou no agora. Então, eu acho que a ideia Sim. também, acho que é trazer esse tema que, gente, de verdade, nos livros que eu tenho lido ultimamente, toda hora o pessoal coloca isso como um convite para a gente, né, refletir. A gente está vivendo mesmo de maneira intensa, assim, não no sentido, né, do exagero, mas essa plenitude, né? Será que a gente está no momento presente? Né, com corpo e mente, né, no aqui e agora. Então, eu acho que me trouxe essa reflexão, assim, né, que é sempre lembrar, é importante lembrar, né, de quanto a gente está vivendo ou, né, sobrevivendo, enfim. E se está alinhado a um sentido, ele coloca um negócio que eu achei bem legal, que o sentido que dá na vida é a pessoa, é o indivíduo. Cada um vai ter o seu sentido de vida, né? Então, ele traz um sentido maior, que é aquela questão do contribuir para o outro, né? Que isso é a ideia do Adler, né? Mas que cada um vai ter o seu sentido na sua caminhada, né? Então, acho que isso também faz. Eu li recentemente um outro livro que não tem nada a ver, né? É uma outra psicologia, né? Que é a da Gestalt, e eu até coloquei a frase que o cara colocou, que não sei se vocês já ouviram uma frase que o pessoal fala assim: o caminho se faz caminhando. Só que ele complementou, ele falou, o caminho constrói o caminhante. Então, essa questão, assim, às vezes a gente pensa lá no topo da montanha, num objetivo que, sei lá, 10 anos fazia sentido. E você vai caminhando para esse lugar. Mas quando você está presente nessa caminhada, que nem a Vivi falou, né? Ela não é linear, assim. Então, você vai encontrando coisas que vão dando um outro sentido. Até porque você Uhum. não conhecia aquele mundo, aquele universo de coisas. Então, a rota muda. Então, não é sobre chegar no topo da montanha, né? É sobre contemplar esse caminho. Vai chegar em algum topo ali, mas não necessariamente aquele que você inicialmente, né, quis. Pode ser que sim, pode ser que não, enfim, né? Isso, quem vai atribuir o sentido é o próprio indivíduo, né? Então isso me fez também refletir um pouco sobre coisas que no passado eu me pegava muito assim, nossa, tem que ser desse jeito, e tal, e como eu fui mudando no caminho. Hoje eu já não penso, né, nesse topo da montanha dessa forma. Eu penso em contemplar e se chegar em algum topo, em alguma vista, né, que eu continue caminhando e achando outros topos e vistas a serem contemplados, né? Então fez muito sentido essa costura dele do sentido para mim, pelo menos, né, deixou o coraçãozinho quentinho, falando assim, não precisa, né, focar tanto lá no futuro como muita gente fala e prega, né? Então faz a sua caminhada, mas perceba se estando nela está fazendo sentido isso, né, no seu coração, enfim. Então me veio esse olhar daqui. E quando ele fala, e você também
comentando, ele está falando do processo, né? Ok, ele até fala, né, lá da Ordem dos Advogados, né, se você do objetivo X, mas é olhar para o processo. Porque senão, de novo, né, a gente entra, que eu acho que é a temática do livro, de viver no automático e sem saber por que está fazendo. É como a gente pode pegar um exemplo, de repente, de um filho, né, que de uma família de médicos, e aí o filho, não, então eu também vou fazer medicina. E aí ele se forma, e aí ele olha e fala, caramba, mas não faz sentido algum a medicina na minha vida, né? Eu quero, sei lá, ser advogado, eu quero ou não quero. Então, é olhar para o processo e que É, não é um, assim, um exercício fácil também, né? A própria a Ana como instrutora, né? E que ministra aí tantos cursos, o quanto é difícil a gente focar no hoje, né? Porque sim. nós somos ensinados a olhar muito lá na frente, né? Nossa, quem você vai ser na vida, né? Ou então aquela pergunta, né, de infância: o que que você vai ser quando você crescer? O que que você quer ser quando crescer? Hoje a gente tem um social, né, que nosso jovem termina o ensino médio, ele já tem que saber o que que ele vai fazer no Enem, qual a profissão, com 18 anos, que não existe nenhuma maturidade aí cognitiva para essa tomada de decisão. E aí, se você ouve um jovem dizendo, poxa, eu não tenho ideia, as pessoas, mas como? Como que você não sabe com 18 anos? Então, assim, a gente tem também uma questão social que cobra demais. Nossa, tá entrando várias ligações aqui. E essa pressão Então, também, né, Vivi? Eu vejo que tem aquela questão que ele trouxe também, acho que no final do livro ele falou um pouco sobre isso, né, da questão do agradar, né? Às vezes a pessoa acaba fazendo isso para agradar, principalmente são os pais, né? Eu sim, acho que de alguma forma parece que você tem uma dívida ali, né? Então você tem que fazer isso para agradar, ou a forma como foi construída essa relação, né? Então você falando me faz pensar assim, a coisa já é meio que cultural, né? Então as pessoas vão indo conforme, né, a coisa vai acontecendo, mas sem refletir muito sobre o sentido daquilo. Porque querendo ou não, o exato. olhar do Adler, ele é um olhar mais filosófico, né? Que vai refletir mais, vai questionar. Ele até fala da questão, lá no pós-fácil, fala da questão da sabedoria, do conhecimento, que é justamente isso, né? A gente apropriar de um conhecimento e refletir sobre ele e começar a se questionar mais, né, do sentido das coisas. Então, isso que a Vivi trouxe, eu acho que é um ponto que acontece principalmente nessa fase, que eu acho que é uma pressão muito grande, todos nós vivemos. E não à toa, por exemplo, eu decidi isso muito cedo e fiz outros caminhos depois, porque eu vi que já não fazia mais sentido. Mas você não tem uma maturidade de vida, uma série de coisas para poder chegar e falar assim, não, é isso que eu quero pro resto da vida. E também não pensar que isso limita, né? Tipo, então é isso, então eu vou fazer isso para sempre. E isso é uma coisa que sempre me trazia muita angústia, né? Que eu falo, não, gente, não é porque eu fiz um negócio e por muito tempo eu segurei ainda a onda na profissão como advogado para poder ainda agradar algumas pessoas e não desagradar, né? Quem puxou minha faculdade, por exemplo, foi meu pai. Então eu tinha um receio dele ficar muito decepcionado com isso, né? E não que não. É, E aí você vê assim, né? Engraçado, no meu caso, as motivações que me levaram ao direito eram questões que eu vivia, né? Então eu queria justiça, mas aquilo ali não estava ligado a um propósito muito maior, assim, sabe? É, claro que hoje me deu base, hoje eu vejo que foi super importante, eu consigo entender vários aspectos, assim, mas o caminho fez eu mudar, falar, não, isso aqui não faz mais sentido agora. Então que eu tô aqui, né? Então é um movimento que, obviamente, foi possível no meu caso, porque eu tive alguns apoios, né? Não é fácil para ninguém mudar uma coisa que tá ali, né? Não importa o que seja, né? Mas é sobre isso que ele trouxe, né? Naquele momento já não fazia mais sentido para mim aquilo ali, e o sentido já era outro, né? Então não foi ninguém falando para mim, né? Não foi, né, algum familiar, alguma pessoa falou, ah, faça isso. Eu parei e refleti e falei, não, é isso que eu quero. Né? Então, toda vez que eu vejo que eu tenho que tomar alguma decisão, mudar algum norte, a coisa não tá legal, por mais que eu converse com pessoas e tento, né, abrir o olhar, eu volto para mim. Aí eu medito, sento, e aí eu falo para ele, que agora tá no meu coração. E eu faço essa investigação para também não cair muito no erro, né, de deixar influenciar e me perder de mim, né? Então, acho que esse aqui agora que ele traz no final do livro, ele é importante para a gente também sentar com a gente, né, e observar, né, o que está acontecendo, e se esse viver no aqui e agora está fazendo sentido mesmo que em plenitude.
né? Eu posso estar ali dentro de um trabalho, assim, pleno, presente, mas eu vejo que eu estou fazendo aquilo e aquilo ali não está alegrando meu coração. Tá, eu mudo meu. É aquilo que você fala, né? Quanto mais presente, você está mais feliz. Eu posso mudar internamente a forma como me relaciono, mas pode ser que aquilo lá está perdendo sentido, né? Eu estou fazendo ainda o meu melhor, eu estou contribuindo, eu sei que estou ajudando outras pessoas, mas não está me alegrando tanto como antes. Então, o que que eu posso fazer a partir de agora, né, para uma rota diferente, né? Então, como eu já fui muito questionado sobre as mudanças de profissão que eu já fiz, eu sempre falo para as pessoas isso, eu falo assim, mesmo presente, mesmo me doando ali 100%, isso fazia com que a relação de trabalho, por exemplo, não fosse ruim, né? Então, muito pelo contrário, acho que ninguém imaginava que internamente eu não estava mais assim, né, tão, né, alinhada aquilo ali. Mas foi quando eu comecei a observar, eu falei, mas por que que eu vou ter que fazer isso a minha vida inteira? Sendo que tem tantas outras coisas que eu tenho muito mais amor, assim, né? Então, estudar direito já era uma coisa que eu não estudava mais. Eu não tinha vontade. Então, assim, eu trabalhava muito bem, gostava até do que eu fazia, assim, mas eu não tinha vontade de estudar mais. Eu falei, se eu tô tendo vontade de estudar mais, isso aqui tá perdendo sentido. E eu estudava outras coisas, então eu ficava estudando coisas da área da saúde. Aí aquilo lá, aí eu estudava muita coisa de autoconhecimento, né, de comportamento humano. Então, assim, eu falei, peraí, tá muito estranho. Eu acho que eu posso, né, ter um resultado melhor e contribuir mais na vida das pessoas com algo que eu tenho paixão em estudar, né? Então, me fez. O final, nessa parte, eu acho que ele realmente me fez pensar sobre a minha própria caminhada. Falei, nossa, realmente condiz com isso que ele colocou, né? Então, aproveitei o que a Vivi falou, que eu acho que a gente é muito novo. E aí, a gente não tem base de vida, né, para uma escolha tão séria que às vezes as pessoas colocam como é pro resto da vida. E você tem que ficar aí até o final da vida, né? Eu tô falando de trabalho, gente, mas podia ser qualquer outra coisa, né? Pode ser relações, assim, inúmeras, então, não sei se faz sentido para vocês. Uhum. Faz muito sentido. Estou aqui fazendo uma analogia. Eu trabalhava, Franca é a cidade do calçado, né? Trabalhava numa fábrica. E aí apareceu uma oportunidade, saindo do colegial, que por que que você não faz o curso de tecnologia em couro e calçado? Porque vai ser muito bom, você está dentro da área, não sei o que e tal. Aí eu lembro que o IPT vinha para Franca, é um instituto de tecnologia. Fiz. Aí achei assim, falei, gente, mas isso aqui tá bom, tô trabalhando, mas não senti essa completude, né? Tá, depois com o negócio da minha obesidade, fui trabalhar no Vigilante do Peso, trabalhei em banco, N coisas, né? Então agora eu vou fazer. Eu entrei na faculdade com 56, fui fazer nutrição, porque eu queria entender. Quando eu estava fazendo nutrição e uma professora começou, mas o que está atrás dessa doença, o que está atrás, me encantou. Falei, gente, é muito mais profundo. Aí eu, na Paula, falei, eu interessei por psicologia, porque vai se aprofundando na coisa, né? Então, por que que eu estou falando isso? Não cessa. Hoje eu estou com 72 anos, eu falo, mas acho que é tarde para eu fazer psicologia, sabe? Não sei. Aí eu faço cursos, estou assim, cursos que fazem sentido, né, do tento dentro dos meus pacientes levá-los a esse lugar mais profundo, investigar essa coisa através do que eu tenho. Aí eu fico assim, por que que eu fico procurando tanto embasamento assim pela faculdade? Por que que eu não uso o meu conhecimento, né? Então, quando ele fala de vida energética, que eu falo assim, acho que eu vou mudar, tipo assim, vou colocar essa energia que eu tenho, em vez de ficar procurando tanto, tanto, agora eu vou formar nisso, eu vou formar naquilo, né? Porque, gente, é incrível, né? Quando a gente está buscando, você pode ter 70, 80 anos que você fala, mas e se eu tivesse feito isso? Se eu tivesse feito aquilo? Eu acredito que essa é a beleza da vida, né? Não te deixa acomodar, né?
professora minha falou esses tempos, né? Falou que nós somos seres em falta, né? E eu concordo com ela. É, Nunca vai estar, assim, claro, é lindo quando a gente fala em mindfulness, né? Tipo, você tem tudo no aqui e agora. E, de fato, no aqui e agora a gente tem tudo que a gente precisa. Mas como a gente está, né, vivo e está existindo, a gente vai sempre querer completar alguma coisa que falta pra gente, um conhecimento, algum é, afeto, alguma coisa, né? A gente busca isso, né? Eu acho que também, uma vez a Vivi falou aqui, se um dia a gente falar que já tem tudo, já contemplou tudo, aí parece que tem alguma coisa bem errada, né? A gente é seres em desenvolvimento, né? Então, eu acho que essa busca que você fala, Célia, é algo que move a gente, né? No final das contas, se você perder esse desejo de se desenvolver de alguma forma, talvez também começa a perder o sentido a vida, né? Então, não sei. isso. Eu nunca conheci alguém que, pelo menos até hoje, não sei se vocês conhecem, que falou assim: ah, isso tudo que eu tenho é suficiente e não se desenvolve mais em nada, não importa o que seja. Mesmo que seja assim, melhorar enquanto ser humano para a família dele, ou como pai, como Uhum. o que seja. Eu acho que no final é esse desenvolvimento interno, é eterno, né? Então, eu até. É, Pode falar, Vi. não, desculpa, Ana, acabei te interrompendo. Não, não, eu só ia falar esse negócio da série que ela trouxe, só para complementar que eu acabei nem falando, mas que eu achei fantástico, essa parte que ele contextualiza mesmo, né? Essa questão do enérgico, e tinha um outro termo que agora eu esqueci, é o. Cinético. 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 É, tipo, exatamente. Achei bacana essas definições também. Pode falar, Mimi. Não, é sobre o que a Célia comentou, né, dessa busca, mas eu acho que é essa, e aí complementando também no que você trouxe, é a falta que dá movimento, Uhum. né? A busca, né? Gera Essa, busca. né, gera busca, te dá movimento, te dá a busca do desejo, né? Quando você tem desejo, você se lança no mundo. E isso a gente, né, percebe muito, a Ana estudando psicologia, e você, né, vocês também da área da saúde, o quanto a pessoa deprimida, a gente pode usar esse exemplo, né, de um deprimido, o que que acontece, né, no cérebro do deprimido? Primeira coisa é a falta de esperança. Existe uma desesperança. E aí é o quê? A falta de desejo. E a falta de desejo faz o quê? Cada vez mais, né, ele se afasta, ele se encolhe, ele fica em casa, ele não atende pessoas, ele não consegue trabalhar, ele não responde um WhatsApp. Então, a falta de desejo é: para quê que eu vou aceitar esse café, né? E aí a falta de desejo né, deixa a pessoa estagnada, paralisada. Tanto que um dos protocolos, né, quando falamos em depressão, é a ativação do comportamento. A pessoa que passa o dia inteiro na cama, né, a pessoa deprimida, ah, eu não consigo levantar, não consigo levantar. E aí, dos, né, dos protocolos é fazer com que essa pessoa se movimente dentro do possível. Ok, mas será que você consegue, então, levantar e ir no banheiro escovar o dente? Isso é ativar o comportamento, não é? Ah, então será que você consegue levantar e ir para maratona? Uhum. Não, né? Fazendo dentro do possível. E aí isso me faz muito, né? Se a gente olhar os opostos, a falta dá movimento, a falta, nossa, a gente pode fazer uma lista aqui gigantesca, o que que a falta pode mexer, né? Com o eu individual de cada um. Mas, e a falta dessa falta, né? Uhum. E essa desesperança também, é interessante olhar para isso. E Uhum. aí eu faço também um gancho com a busca de sentido. Porque se a vida não fizer sentido, né? Faz sentido hoje, sábado, nós estarmos aqui. E esse sentido, ele é individual. Uhum. Então, E ele pode precisa mudar também. e ele pode mudar. Ele é transitório, ele é uma escolha, né? Ele traz significados. É olhar para esse processo, né? Se pegarmos todos esses dias que estivemos juntas, né? Nos sábados, é um processo individual, mas que também tem a ver com as nossas faltas. E Uhum. isso é muito bom, né, gente? Porque Sim. a falta, ela é importante. É, eu achei interessante isso que Até você. no que a Ana fala, será que existem pessoas? A gente pode pensar em alguns traços, né? O traço de personalidade, né? É, né? Alguns traços, né, de pessoas com narcisismo, né?
ela se vê como autossuficiente, melhor. Você não sabe de nada, eu sei mais do que você. Claro que se a gente for lá cavucar nos narcisistas, tem ali um ego super fragilizado, quebrado, né? Uma pessoa ali que ela usa o arrogo para se defender. Mas ele, né, essa personalidade tem esse modo de viver, né? Eu sei mais do que você. Não, eu já sei tudo, né? Nunca serei trocada, nunca serei, né, substituída. Claro, né? Os traços aí. Mas Uhum. é muito bacana esse movimento, Célia. É. E a Vivi falando da falta, isso assim, é uma coisa que eu nunca tinha parado para refletir, Vivi. Fantástico, porque a depressão é isso que você falou, né? É onde também ele já não vê mais falta, dessa falta mesmo. Então, assim, isso mais nada motiva. Até quando eu dou o curso do Mindfulness, quando eu falo um pouco sobre a questão dos sistemas de regulação emocional, eu trago o exemplo da depressão nesse sentido, né? Aquilo na vida daquela pessoa, essa desesperança ela é tão grande mas nem isso motiva também mais ela. Ainda acho que assim, quando ela busca um tratamento, ela tá pedindo uma ajuda como um último, assim, sabe? Um último suspiro, assim, porque deve ser, assim, eu nunca passei por um processo como esse, mas deve ser assim insuportável viver dessa forma. Porque aí você não tem vontade, que nem a Vivi falou, de levantar, nem para escovar o dente, nem para comer, né? Você quer ficar lá deitado eternamente, meio que se entregando ao fim, né? E aí, falando até nisso que você falou, Vi, me fez lembrar também, na segunda-feira eu fui numa palestra que estava falando sobre logoterapia, né? E eu acho legal o olhar, né, do Viktor Frankl, né? Que é o livro Em Busca do Sentido, né? E é legal que ele fala que o sentido ele está em algo ou aquém, né? Então a gente atribui sentido em coisas ou, né, pessoas, né? Então eu acho que é isso, né? Na nossa caminhada, o que que a gente está atribuindo como sentido, né? Às vezes é um relacionamento. Eu tenho uma tia que é como uma mãe para mim, e ela, tanto que foi essa tia que eu fui no final do ano visitar lá, né, que mora na África do Sul, e a vida dela, o sentido dela foi total pro marido praticamente, né? E os filhos. Então foi um casamento longo, assim, um casamento de, nossa, mais de 50 anos. E aí, quando ele teve Alzheimer, ele existia. Então ainda fazia sentido ele ali para ela, mesmo perdendo memória, já não sabendo mais quem ela era. Mas quando ele morreu, gente, ela caiu numa depressão profunda que eu não reconhecia ela. Que o sentido todo ela jogou naquele relacionamento. E as outras Sim, habilidades que ela tinha, as outras coisas que ela fazia, aquilo ali não fazia tanto sentido como o quanto ela entregou àquela pessoa. E aí você fala, nossa, né? Então, na hora que você falou, Vivi, eu pensei nela assim, na hora, né? Tipo, ela já não tem nem a falta da falta de nada, assim, sabe? Porque o resto ela já tem tudo, os filhos estão formados, estão vivendo a vida deles, ela tem tudo que ela quis na vida dela, né? E não consegue mais contemplar isso, porque aquela pessoa que realmente dava sentido na vida dela já não tá mais ali. É Mal. possível construir outros sentidos, né? Sim, Mas aí a sim, gente tem que ter flexibilidade. E é bom a gente entender isso, que ao longo da nossa vida a gente pode ter que construir outros sentidos, porque sim, algumas sim, coisas acabam, né? Algumas fases se encerram, sim. E né? é que a Vivi falou, e começar aos poucos, né? Porque para essa pessoa, por exemplo, que a vida inteira foi pelo outro, ela, para recomeçar e entender tudo, porque até ele viver esse luto, né? Até, enfim, esses processinhos todos que a Vivi falou que é o processo, né? E dar esses pequenos passos, até esses pequenos passos, né, ela perceber, nossa, antes eu não conseguia nem sair da cama. Agora já, né, consigo escovar os dentes. Para essa pessoa, pra gente pode ser nada, porque pra gente, ok. Até a gente faz isso muito no automático. Mas para uma pessoa que de repente, meu, se entregou, né, para a vida, tipo, eu não quero mais saber de mais nada, nada faz sentido, é um recomeço, né? É o que a gente fala, é dar um novo sentido para uma vida sim. que. Sim. Uma coisa que eu valorizo muito, sabe, é quando, principalmente o paciente, quando está em depressão, no processo de luto, né, ele vai buscar ajuda. Eu acho que é algo assim, que é um grande passo. O paciente fazer o contato por telefone, né, manda mensagem, vai até o consultório ou faz online, não importa. Isso ele precisa de uma validação gigantesca, porque é uma força, né? Assim, fora do normal para a pessoa realmente buscar ajuda. É o quanto ela ali está pedindo socorro. Então, qualquer movimento, às vezes as pessoas, é, eu ouço às vezes, né, de familiares, mas está fazendo a terapia online.
Poxa, não importa se é online, é o movimento. É um movimento de estar ali uma hora presente e se despindo, né, de si. Então, é muito sutil, né? Às vezes quando falamos de mudanças, até essa dança, mas a dança é o quê, né? Até você acertar o passo, né? Você erra, você pisa no pé do outro, né? Tem dias que você está mais rígido, mas não deixa de ser uma dança. E a vida é isso, né? É um processo realmente. Uhum. Uhum. Bom, Giz, posso falar agora? pode, isso que eu ia falar, se queria falar, pode falar. É que lendo esse último capítulo, eu me lembrei do filme Soul, da Disney, Uhum. né? Porque fala muito dessa coisa de sentido de vida, de propósito. E aquela alma que estava perdida precisava achar um propósito para voltar para a Terra, não era isso? E foi lá tentar aprender e ver que profissão ela ia poder exercer, né? Como se aquilo ela tivesse que ter com propósito para poder viver. E para mim, no final do filme, a lição é que o sentido da vida é simplesmente viver. O propósito da vida é viver o agora intensamente, ali, gozar do que a gente pode ter de prazer com os nossos sentidos, né? De prazer e de desprazer também. E me lembrou muito esse filme, porque assim, a gente às vezes pensa que, eu tenho, como a Célia estava falando, eu tenho que ter tal conhecimento, eu tenho que ter tal curso para então poder conseguir ajudar certas pessoas, ou ter as respostas, ou resolver algumas coisas. Isso é bom, essa busca, mas a gente também, simplesmente com o que a gente já tem, a gente pode viver intensamente esse presente, e mesmo que Uhum. não seja através de uma profissão, um ofício, simplesmente por a gente estar em relacionamentos, a gente já pode, nesses relacionamentos, contribuir com os outros, né? Então, simplesmente dançando a vida, que aí nos faz lembrar o professor Marcelo, né, Ana, que fala Uhum. também dessa coisa da dança da vida, e que liga muito com esse final desse livro, né, de viver intensamente o presente, e simplesmente no nosso relacionamento a gente já pode ter esse sentido de contribuir para os outros, E né? assim, a Gi foi fantástica, porque esse lance que a Célia trouxe, né, de a gente quer estudar, fazer muitas coisas e tal, mas é curtir esse processo também, sem se apegar muito ao fim, se eu vou me tornar esse profissional ou não, mas o conhecimento que está chegando até mim, e quem sabe partilhar desse conhecimento, que eu acho que esse é um ponto muito importante, assim, eu Uhum. penso, enquanto eu não sou, né, tal profissão, se eu estou estudando, por que eu não compartilho com as pessoas? Eu já fazia isso desde pequena sem saber. Na escola, eu sempre fui aquela que ajudava o pessoal que não gostava de estudar e tal. E aí eu não tinha parado para pensar que eu falei, não, tudo me vinha até mim porque eu ensinava. E assim, para mim não tinha aquela coisa de, eu vou te ensinar esperando algo em troca, que você me pague ou coisa do tipo. E eu ficava muito feliz, porque eu falava assim, eu quero meus amigos passando comigo, eu quero meus amigos indo para a próxima série comigo. Mas assim, quando a gente vê que aquela outra pessoa entendeu, ou que você trouxe uma didática que funcionou mais do que aquela outra pessoa, e fez sentido, ela fala, agora eu entendi o que que é isso. Nossa, eu ficava muito feliz. Eu falei, meu, que bom que você entendeu, porque é muito difícil às vezes a gente entender certos conhecimentos, né? E até por esse livro, eu achei que a forma como foi escrito também facilitou. Tem livros que a gente lê que você fala, meu senhor do céu, para que escrever tão difícil? Para que rebusca Sim. tanto, né? E no direito era assim, né? Chegava horas que eu falava, não é possível, mas que os caras têm que falar tão difícil. E aí, essa coisa de simplificar é uma coisa que eu acho que também, no meu modo de ver, faz a gente voltar para esse aqui e agora. Por que a gente torna as coisas tão difíceis, né? Por que que a gente não pode simplificar? Então, assim, Célia, o que você já tem aí no seu coração, você pode ainda melhorar esse conhecimento, mas compartilha dele, né? Porque eu acho que talvez você tenha um jeito tão único e que pode, alcançar uma pessoa que realmente esteja precisando do que você já tem, né? Então, isso talvez já seja suficiente para ajudar uma pessoa, né? Então, eu dei uma viajada aqui, mas eu acho porque essa falta que a gente tem, ela vai sempre existir de alguma maneira, por mais que a gente às vezes volte para aqui agora e contemple o momento, mas em algum momento essa falta ela vai voltar.
né? Do tipo assim, né? Ah, eu vejo alguma coisa, quero estudar isso. Eu sou essa pessoa, curiosa. Se começar a falar uma coisa legal pra mim, eu me encanto. E dependendo de quem tá falando, eu me encanto pelo jeito que a pessoa fala. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto do conhecimento. Então, assim, começou a Ô, falar Ana, de qualquer outra coisa, eu já quero saber. ô, Ana, você fez eu lembrar de criança que você gostava de ajudar pessoas. Aí vem o que ele define de felicidade. Para mim foi muito lindo. Felicidade é a sensação de contribuição. Isso para mim ficou assim, né? E infelicidade, né? A pessoa não gostar de si mesmo, né? Quer dizer, tão simples que define coisas aí que às vezes você vai ouvir um podcast há 1 hora para falar, né? Sim. Agora, eu queria só falar uma coisa que a Vivi trouxe e que vocês estão trazendo. Eu não sei se vocês já leram ou se interessam por física quântica, né? Então, diz que a menor partícula é a molécula. Aí foram pesquisar, tal, acharam o que no final? A luz, né? E na minha terapia, um dia a terapeuta falou assim para mim: nós somos nós temos nós temos a orfandade da luz. Eu achei tão lindo porque se eu faço parte da luz completa e quando eu venho, eu sou parte dela, mas eu me sinto órfã, eu não estou na luz, né? Então, quer dizer, essa falta nós já nascemos com ela, né? E é ela que nos movimenta, né? Lindo que a Vivi colocou, a falta que gera movimento. Então, tipo assim, E tem uma coisa também, eu acho que é importante, assim, né? Enquanto você falava, o que fazer com essa falta, né? Porque é, a filosofia vai falar, né, que é do vazio existencial, que é a falta. Mas e é, aí, né? O que fazer com essa falta? Que eu acho que é um ponto também que de refletir. é, Caramba, porque tem isso também, essa busca desenfreada por algo, vou lá, vou... Claro é, que né, o conhecimento ele é infinito. A mesma coisa livros. Antes eu tinha uma angústia. Nossa, lançou esse livro. Eu tinha vários livros fechados. Inclusive, eu recebi 3 ontem aqui em casa. Depois vou até botar lá no Instagram. É, e aí eu pode parar. Eu não vou dar conta dos livros que existem. Eu não vou dar conta de filme. Eu não vou dar conta de nada. E por que que eu tenho que dar conta também? é, Então essa falta eu acho que é bacana, mas aí a gente precisa olhar também para essa falta, porque ela é insaciável para algumas pessoas, né? Nossa, eu tenho, porque na verdade esse vazio ele não tem fim. Sim. E aí é o que fazer com esse vazio? Aí entram práticas, entram autoconhecimento. A gente até agora me fez pensar também até sobre a dependência emocional, né? Que é uma falta assim gigantesca, né, de eu quero ser cuidada, eu quero ser amada. E aí, o que que a dependência emocional faz? Você pega qualquer um que cruzar no caminho, uhum, qualquer um, qualquer coisa, né? Porque você não Isso. tem o quê? Você não tem critério, porque aquele vazio, né, aquela falta, ela é tão gigantesca que você, qualquer sinal, hoje eu vejo assim, né? Nossa, ele me deu like, ele visualizou meus stories. Tá, e daí? E, né, isso significa o quê? Mas para quem tem essa falta, que não consegue ter esse olhar, né, mais atento, tudo vira cuidado. Tanto que aí entram, né, as relações tóxicas, abusivas, por quê? Ah, agora eu não vou lembrar o nome. Não sei se vocês lembram de uma peça de teatro, muito, nem sei se ainda existe, tá, gente? Mas que era é, Sou infeliz, mas tenho marido. Acho que o título era esse. Nossa, eu não conheço, Vi. É uma peça antiga, mas foi muito assim, rodou o Brasil inteiro. E fala um pouco disso, tipo, sou casada e tal. Não, estou infeliz, mas eu tenho um marido. Então, é Sim. essa, né, essa coisa de
eu preciso buscar, falando da dependência, eu preciso buscar alguém que me ame, alguém que me escolha. E Uhum. a falta confunde também, né? Então, a falta é muito boa, mas depende do que a gente faz com ela. Falei demais aqui. Não, isso foi ótimo, porque assim, Nossa! essa falta que você traz, assim, faz a gente É, pensar que tem muita coisa envolvida, né? E tem outros envolvidos, né? Nesse caso de dependência emocional, óbvio que fala muito sobre como foi essa infância, né? O quanto ela Sim. recebeu ou não, como que ela viu as relações, né? Então, no final das contas, o que a Gabi falou, eu acho que a falta é sempre um lugar que a gente vai ter que revisitar de vez em quando e trazer um autoconhecimento para ver se a gente consegue também nutrir essa falta através de nós mesmos, né? Porque não é uma questão de autossuficiência, né? Mas de dar aquele amor, dar aquilo que está faltando. Então, sei lá, eu tenho uma necessidade de estudar tal coisa, né? Tá, mas eu acho que aí entra um jogo não só do equilíbrio, mas do equilibrista, né? De saber o quanto é suficiente, saber o seu processo, o quanto você suporta, o quanto você aguenta, e nem a Vi falou dos livros. Eu também tenho um monte de livro, e às vezes eu nem terminei de ler um, já vou comprando outro, eu começo a ler um outro, mas eu já não me apego àquela ideia, eu tenho que ler todos. Até eu falo assim, para mim é o suficiente, de repente, eu ler uma página e pegar um pouco daquele conhecimento. Hoje eu tenho esse, né, discernimento. Mas antigamente eu ficava afoita, eu falava assim, meu Deus, eu tenho que terminar de ler esse livro e tal. Hoje eu vejo assim, minha filha, talvez você não vai conseguir ler todos esses livros. Você vai comprar mais porque você se conhece, porque você quer ter o livro ali, às vezes, para consultar, ou porque eu tenho um apego a livro. Eu acho que a única coisa que eu tenho apego é livro, tem que ser livro físico. Mas assim, hoje eu vejo assim eles e falo assim, hoje eu vou pegar e vou ler um pouco. E eu já consigo me acalmar com isso. Já me encontrei no suficiente em leitura. Mas, por exemplo, tem outras coisas que eu não achei meu suficiente ainda. E aí envolve um autoconhecimento. Para o que está faltando, que ainda não está suficiente, eu preciso olhar para essa questão. Né? Então, aí que está, né, nesse lugar de vazios aí que a Vivi falou, é o autoconhecimento, né? Olhar com mais profundidade para poder enxergar porque essa falta está trazendo tanta essa necessidade de buscar, ir atrás, enfim, né? Interessante, Vi. Muito bom. Acho que a Cláudia até escreveu uma coisa. Você ia falar uma coisa, né? Só vou abrir o que a Cláudia escreveu aqui pra gente. Ela escreveu assim, por vezes isso nos prende um relacionamento por toda a vida, mesmo sem felicidade. Olha, gente, eu vou falar uma coisa. É porque assim, tem muitas histórias que eu conheço, a Vivi também deve saber de várias, mas dentro desse universo de, né, dar curso, aula e dar pacientes, olha, eu já vi histórias assim que eu tiro o chapéu. Eu já peguei histórias de mulheres que. Tem um caso em especial que viveu 47 anos um relacionamento onde desde o começo já era meio ruim, mas só depois de 10 que ela percebeu que era péssimo. E ela saiu desse casamento depois de 47 anos. Assim, sabe? Imagina todo o processo que ela teve que passar. Lógico, eu não sei dos pormenores, né? Mas ela viveu infeliz 30 anos, consciente que ela estava infeliz. E só por 30 anos, eu te digo, eu estava infeliz, diariamente. Mas tudo meio que, assim, dificultou o processo dela para ela poder sair, né? Eu acho que também envolve muita coisa, né? Mas é o que você trouxe, Cláudia. Acho que na base da psicologia deliriana, ele fala que todas as questões de sofrimento são os relacionamentos, no sentido, tem coisa que não tá legal, né? Então, acho que vai muito de encontro ao que a Vivi trouxe, da dependência emocional. São várias coisas, claro, que trazem a gente para esse lugar de dependência, né? Independente de qual seja. Mas eu acho que o sentido também de olhar para o relacionamento e ver se aquilo está realmente fazendo bem, e se você está fazendo bem para o outro, é um processo importante, né? Então, só para validar aqui o que a Cláudia trouxe, eu acho que realmente é algo para a gente pensar, e não importa qual seja o relacionamento, né? Se é familiar, se é de amizade, se é de trabalho, né? Eu acho que isso daí tem que sempre ser revisto com muito cuidado e carinho, porque às vezes também a gente também está nesse lugar de, né, não ser uma relação boa para o outro, né? Então a gente aí pode ter até as nossas faltas que a gente projeta no outro e deseja que o outro, né, sane, né, essas faltas. Então, autoconhecimento não tem jeito, né? Volta lá pro livro dele, começo falando que não tem jeito, tem que ir pro autoconhecimento. Não, e isso, até assim, do que a Cláudia comentou, aí entra autoconhecimento também, né? Mas o quantas repetições acontecem, né? Porque às vezes a pessoa sai de um relacionamento fracassado, né? Não era feliz. Aí ela vai para uma outra relação. E aí você começa a fazer o perfil, né? Isso acontece muito na terapia, mas me fala de todos os perfis aí dos teus relacionamentos.
são perfis exatamente iguais. Então, tem uma repetição aí, e aí, de novo, né, é de você ficar atenta ao que acontece, para onde você está carregando, porque o vazio é isso, né? A gente carrega para todos os lados, ele está ali. Mas e aí? Para onde a gente está carregando para que o outro, né, ocupe esse espaço aí desse vazio? E relacionamento, então, eu acho que é a base, pelo que eu vejo, né, falando das minhas experiências pessoais, falando de experiência profissional, os relacionamentos estão, assim, eu acho que é o que mais aparece. Tanto que a gente até estava conversando, eu vi, a gente pensou em indicar algum livro que falasse também de relacionamento, né? E aí, eu lembrei de uma frase aqui do livro, que eu sei que ela é meio assim, até clichêzinha, né? Que as coisas só mudam, na verdade, quando a gente muda. Né? Quando tem uma repetição de padrão, a gente às vezes espera que vai ser uma outra pessoa que vai melhorar, né? Então, se for um relacionamento íntimo, não Sim. encontrar uma outra pessoa, isso vai melhorar. Mas aí você continua repetindo o padrão. Ou seja, quando mudar de emprego para o outro, vai melhorar. E aí o padrão permanece. Mas será que é o outro mesmo? Ou É. será que é a gente que tem que mudar em algo que a gente não está percebendo? E aí pode estar muito no automático e que vai fazendo com que a gente caia nesse mesmo buraco, né? Às É, vezes e que eu... também. Oi, desculpa. Não, pode falar, Sérgio, pode falar. Não, pode completar. Não, o que eu acho também, assim, muito injusto, né? Até o que a Ana falou, né? De jogar para o outro, né? A nossa felicidade, né? Você conhece alguém, sei lá, ou você está num casamento, enfim. E aí a pessoa joga, ele vai me salvar, ele vai me curar, ele vai, nossa, preencher essa angústia. Gente, que injusto isso. Será que nós iríamos gostar, né, de que o parceiro ou um amigo que que eu fosse responsável pela felicidade do outro? Então, é esse movimento de olhar também, caramba, o que que eu jogo na conta do outro que tem que ser meu? Uhum, Relacionamento deveria ser, né, uma parte aí, uma fatia de uma pizza. Ok, é um complemento. Agora, não pode, né, ser aquela pessoa que vai decidir a sua vida. Porque aí a gente sabe o final dessa história. uhum. Coisas acontecem, né? A vida é imprevisível. E aí é o exemplo que a Ana deu da tua tia, né, Ana? De uma dedicação total ao marido, né? Algumas mulheres aos filhos, tanto que os filhos saem de casa e vem acho que é síndrome do ninho vazio, né? Que Uhum. aí muitas mulheres deprimem com a saída dos filhos de casa, por quê? Jogaram toda a vida, a felicidade na conta do outro. E aí é Uhum. eu acho assim, muita injustiça, E né? assim, né, Gabi, você falou isso, eu entendo quando você fala, né, da injustiça, porque, obviamente, às vezes a gente até olha para trás, assim, até das nossas relações, e fala assim, nossa, esse outro projetou isso em mim, e aí ficou aquele peso, porque parece que a gente tem que, né, como eu falei, né, uma dívida que às vezes a gente acha que tem, e eu também acho injusto isso, né, porque, poxa, hoje a gente tem esse conhecimento, né, e sabe. Mas que nem eu vejo pais que, quando às vezes têm filhos, já ficam imaginando o futuro dessa criança, o que que ela vai fazer, o que vai deixar de fazer, e começa a conduzir as escolhas dela, tirando totalmente a autenticidade né, do ser, né? Então, acho que também vem de um processo de não ter um conhecimento e um autoconhecimento sobre si, né? Porque a partir do momento que a gente começa a olhar e enxerga essas coisas, a gente começa a ver assim, poxa, eu que causo às vezes sofrimento, não só para mim, porque às vezes o outro não vai fazer isso, ele é um ser também que tenha, né, as suas vontades próprias. E aí, nesse controle, a gente começa também a criar um sofrimento, né, nosso, porque o outro já não faz o que eu quero, então não, tipo, não tá legal, e aí eu vou, né, ficar em cima dele, cobrando, enfim. Então, assim, eu vejo isso um pouco assim nessa relação que vem, principalmente, né, familiar entre pais e filhos, ou relacionamentos íntimos, né, tipo, né, cônjuges. Então, essa coisa dessa necessidade mesmo, dessa falta do que o outro deva fazer do jeito como eu quero, né, para suprir as minhas necessidades, né? Então, por que você não se supre? Né? Aí acho que é uma pergunta para a gente fazer, o que está faltando que eu estou projetando no outro, né? Então, se eu quero que um filho, sei lá, faz de conta que eu tenho um filho, eu quero que ele seja baterista, mas é porque eu não fui. Então, peraí, por que eu não faço isso agora? Né? Tipo, por que eu não posso aprender essa coisa que talvez, né? E a criança não tem nada a ver com isso, por exemplo, né? Tô dando um exemplo nada a ver que me veio aqui.
Então, acho que também pensar, né? Por que a gente se perde tanto no relacionamento a ponto de esquecer de nós também, né? Eu acho que principalmente a mulher faz Sim. muito isso. A mulher, ela se perde muito mais porque a função de cuidado fica tão grande nas mãos dela que chega um momento que ela não se reconhece mais. É o que eu ouço de muitas mães, né? E falam assim, já não sei quem eu sou mais, né? Mas Eu, existe o processo, né, Ana? Eu estava sim, pensando aqui, né? No dia do meu casamento, quando a gente estava numa chácara para tirar fotos do dia especial, o meu marido falava assim: não, 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 vamos lá tomar cerveja. Mas eu já tinha percebido isso. Tal. Quer dizer, eu pensei comigo, fiz caca no dia do meu casamento. E fiquei casada com ele 25 anos, né? E aí, na separação, existe todo aquele processo e tal. Depois ele teve uma doença, né, cirrose, que tem a ver com a bebida e tal. Porque eu casei com aquela ideia que eu vou mudar o cara, né? Então também é outra coisa que a gente tem que aprender. Aí, hoje, pelo meu autoconhecimento, a gente tem uma relação muito harmônica, ele me ajuda, eu ajudo, tal. E eu falo, nossa, eu aprendi muito com ele. Muito, muito, muito. Quer dizer, mas eu tive que, ela como, faz o como diz processo. a vaca, né? Eu tive que ruminar tudo, olhar tudo aquilo, né? E hoje eu falo, nossa, que processo lindo que eu passei, né? Sair desse coisa. E assim, Mas, tem coisas que eu acho que assim é só o tempo e a maturidade, né? Porque, é, olha, uma vez eu li um livro que me veio aqui quando você falava, acho que é aquele do autor do Ho Oponopono, enfim, e no próprio livro ele fala que ele já tinha escrito outras coisas voltadas para autoconhecimento, que ele falou que naquela época era o que fazia sentido para ele, ele entendia de mundo, né, de autoconhecimento, e que hoje ele olhava e ele falou assim, nossa, gente, tudo isso que eu escrevi, tipo assim, sabe? Assim, não chega nem aos pés do que realmente é o autoconhecimento, ou o que poderia ser melhor, mas é porque era a fase, né? O que ele tinha de conhecimento, que era limitado àquela época, que ele achava que era o, né? Tipo, né? Nossa, isso aqui vai funcionar para todo mundo, né? Então, acho que você trouxe uma situação, por exemplo, você falou assim, aconteceu isso no casamento, eu não vi, né? Tipo, um sinal claro de que, tipo, as coisas não iam caminhar muito bem. Mas a gente é muito nova, até mesmo essas decisões, né, de casar e, enfim, até tem uma pessoa que eu sigo, que eu acho ela fantástica, e ela fala que uma das escolhas mais importantes da sua vida é a pessoa que você coloca do seu lado. Que isso pode, né, realmente, assim, ou fazer você viver uma vida, né, incrível, ou o contrário, né? E a gente sim. também é muito novo, às vezes, as expressões que existem, principalmente religiosas, de casar cedo e uma série de coisas, eu falo, gente, não tem maturidade nenhuma, né? Pela neurociência, o nosso cérebro só começa a desenvolver lá para os 25 anos, e então, que maturidade a gente tem? E por mais que a gente fale para um adolescente, que a gente vai instruindo, ele ainda vai achar que ele sabe de tudo e que aquilo que ele sabe é o Sim. suficiente. Então, assim, são tantas variáveis, né, que, assim, eu sei que a gente agora, a gente está com esse nível de consciência, queria eu, que nem falei para Vivi, ter a consciência que eu tenho hoje, quando eu tinha meus 20 anos, ia me poupar de fazer Oh, muita bobagem, ainda faria bobagens, mas eu acho que eu faria menos, não que eu não faça hoje, mas eu falo assim, é uma pena, mas eu acho que é o próprio processo mesmo, né, Ou faria bobagens diferentes. mais consciente, sabendo das consequências, Consciente. exatamente. Mas gente, se a gente for, É. a gente, né, vai longe, mas eu acho que no final apesar, né, do livro que nem a gente começou falando assim, parece simples, mas você vê a profundidade, né? A gente pode ir para muito lugar, né, com essa conversa toda. O Mas, título, o título diz muito, né? Acho É. que a gente tem que chegar a um determinado momento da vida e ter essa coragem de não agradar, né? sim, Em qualquer área. exato. E sabe, nossa, e só para fechar uma coisa que eu lembrei aqui, né? Vocês estavam falando de relacionamento íntimo, e esses dias eu vi um estudo muito legal, tá no Instagram, agora vou ver se eu acho o link e mando lá no grupo. Colocaram meninos e meninas com a mesma faixa etária de 13, 14 anos, para morarem juntos, assim, as meninas com as meninas, né, e os meninos com os Ah, meninos. eu vi, muito lindo. Gente, vocês viram isso? Eu Vi. vi. É surreal. E fora que tem essa diferença, né, da própria maturidade né, do homem e da mulher, né? Então a mulher, e Isso. a forma como ela é educada, né? Então as meninas se organizavam, elas eram civilizadas, meu, assim, né, uma coisa assim. E os meninos ali parecendo, tipo assim, ai, gente, desculpa, parecendo tipo um monte de bichinho lá pulando.
A vida é só prazer, vamos só bagunçar, e, tipo assim, não é vida louca. Então, assim, nossa, se a gente for ver, apesar da psicologia adleriana ser muito fantástica, eu acho que ele não contempla ainda alguns outros pontos, né? Como fatores biológicos, né? Que, enfim, aí acho que complementaria um pouco a teoria e melhoraria ela em alguns aspectos, né? Porque às vezes eu senti muito que o Adler falava assim, a responsabilidade é sua da sua vida. Eu acho que boa parte realmente é, mas a gente não pode ignorar também o que está no externo, né? O que está no ambiente. E é muito mais Sim. difícil para essas pessoas que às vezes vivem num ambiente disfuncional, ou quando tem uma condição já, né, de uma condição genética que vai disputar mais para essa pessoa, ou uma doença, né, psiquiátrica. Então, não me parece ser tão simples como ele coloca, mas se a gente está saudável, de fato, né, a gente tem uma responsabilidade maior, né? E se a gente também tem o conhecimento, a responsabilidade acaba sendo um pouco maior também, né? Sim, sim. Por isso que eu acho que a ignorância é uma Não, benção às vezes. é. E claro que a gente não pode desconsiderar o social mesmo, né? Uma coisa é você ter acesso à informação, e enquanto outras pessoas não têm acesso nem à comida. Então, Uhum. é importante, né? Tem até um psicólogo que eu adoro. Esses dias eu até postei, né? Ele trouxe uma pesquisa falando, né? O dia. é, Ai, que gracinha, né? E aí ele falando que se nós sabíamos, né, qual era o dia da semana que mais as pessoas cometiam suicídio. E aí foi a segunda-feira. E aí ele vai falar sobre tudo isso. E aí ele fala exatamente assim, a gente também não pode, né, usar aí uma venda nos olhos e dizer que o social não interfere. É óbvio que interfere. Então, nós, né, como também é, trabalhamos com saúde, temos esse cuidado, mas olhar também para essa questão do social, o quanto a vida financeira, né, a situação ali do indivíduo vai impactar mesmo. Por mais que o autoconhecimento é bacana, mas, gente, aí a pessoa precisa fazer uma escolha. Então, assim, eu acho que o livro também ele traz, e é o que a Ana falou, é tudo muito simplista, mas também não é tão simplista assim. Claro Sim, que no meio do caos, até tem esse capítulo, né? Dê sentido a uma vida aparentemente sem sentido. Ok, que no meio do caos você dá sentido, mas até a pessoa viver isso, e pode ser que ela nunca encontre o sentido e vá vivendo. sim. Então, E assim, né, Vi, você trouxe pontos importantes, né? A gente nem chegou nesse lugar, mas você acabou trazendo, mas assim, se falta o básico, como que a pessoa se consegue se desenvolver bem, né? Então tem muitas camadas, né? É Se a gente for aquela aprofundar mais pirâmide de de Maslow, né? Maslow, né? E assim, sem contar, para não entrar nesse lugar, mas tem a política. Quer dizer, tem uma série de sim, coisas que a gente vai vendo e você vai falando, tá tudo amarrado, né? Então, você vai percebendo por que que uma coisa vai levando a outra e porque em alguns países tem uns melhores, né, enfim, de saúde, de educação, enfim, e outros nem tanto. Então, acho que tem, né, vários fatores que acabam contribuindo. sim, sim. E quem consegue se destacar num meio que é mais assim complicado, como a Vivi falou, assim, às vezes falta alimento, você vê que ela tem uma coisa que é diferenciada nela, porque ela tem que fazer um esforço muito maior, né? Lógico que a dor que faz com que ela também saia desse lugar, mas o que a Vivi falou, às vezes não tem sentido, então a pessoa vai vivendo. E aí me fez lembrar de um episódio que eu vivi, né, nesse social que eu sempre estou meio que envolvida, quando eu fui para a África, até mesmo em outros lugares que eu vim aqui no Brasil também com pobreza, mas que era interessante, que aí entra nesse lugar que o Adler fala da felicidade. Uma criança, se ela não tiver um ambiente também, né, tão assim horrível de família e tal, se você for ver ela ali no natural, ela tá vivendo o momento. A felicidade está estampada na cara dela. Ela tá brincando com uma pedra, ela tá feliz, né? Porque ela só tá ali naquele momento, né? Então, eu acho que quando eu vi essas cenas num lugar de extrema miséria, que falta comida, mas aquelas crianças sorrindo, né, brincando, eu acho que é sobre isso, né? Ele fala do sentido às vezes do momento, né? Dessa coisa enérgica que a Célia trouxe, de estar ali realmente no momento, mas em algum momento essa pessoa vai se pegar numa falta, né? Não é todo o tempo que a criança vai estar ali, né? Vai ter momentos que ela vai se deparar com tristeza e tal. Mas eu acho que existe uma coisa na criança e que a gente precisa voltar a olhar, né? Tô trazendo aqui a Célia aqui, eu acho que não sei se é a neta da Célia, mas enfim,
é conseguir olhar para essa forma como eles vivem um momento. Acho que quando a gente se perder nessas faltas, ou quando a coisa estiver muito bagunçada, aquele caos, esse momento de voltar para aqui e agora e se conectar com o que está presente, né? Então, acho que esse sentido momentâneo reforça um pouco assim, peraí, é agora que está acontecendo a vida. Né? Eu não sei exatamente o que eu quero ainda da vida, então eu vou experimentar várias coisas, mas vou experimentar vivendo isso, né, no agora, né? Não, não no sentido assim, isso daqui tem que trazer uma felicidade, mas eu tô me descobrindo, tô, né, me permitindo. Então me veio essa reflexão um pouco aí, né? Então acho que talvez a gente possa olhar para essa questão, né, da vida, do sentido, eu acho que também por esse olhar de uma criança, né? Eu trago nas falas, às vezes, nas conduções das práticas, para trazer a sabedoria da criança. Né? Tá aproveitando essa que eu trouxe, eu já emendei aqui. Porque eu acho que é isso, né? A criança, ela não tá ainda tão contaminada pelas coisas da vida que nem o adulto, né? Mas ela tá vivendo, ela tá saboreando o momento, ela tá usando os sentidos para descobrir o mundo, né? E eu acho que é isso, acho que falta na gente também esse descobrir da vida, né? Mesmo que a gente já tenha muita bagagem. Então é isso, acho que deixar esse recado final aqui, deu uma viajada animal, mas eu acho que esse é o propósito também da Sim. leitura do grupo, né? É a gente refletir mais e, sei lá, expandir aí o conhecimento também. Então acho que é isso, Tamires. Muito Alguém bom. mais? Acho que também agradecer, Cláudia. Eu vi que você tinha mandado mensagem no grupo, né? Mesmo que só como ouvinte, você escreveu aqui. Então, obrigada por estar com a gente. Vocês todas, na verdade, né? Gi, Célia, Vivi. Então, a gente encerrou esse livro. A gente está devendo o livro, porque a Vivi queria passar alguns livros também. A gente fica assim, ai. Ao mesmo tempo, a gente não quer pegar um livro tão longo como foi esse, porque a gente queria terminar ele até o final do ano, para a gente começar depois um outro no começo do ano. Mas ao mesmo tempo a gente quer trazer alguns livros para falar de alguns conteúdos que a gente acha que, né, vocês vão gostar. Por isso que a gente pretende selecionar alguns, né, e vocês votarem, até para ver que vocês têm mais afinidade, enfim, né? Então é isso. Você chegou Ou aqui. até se tiverem, né, alguma indicação também, acho que as indicações são bem-vindas. E agora sim, Célia, Gisele, Cláudia, vocês querem falar alguma coisa de como foi para vocês, assim, essa experiência, né, esse processo aí? Acho que seria bom, né? Não sei se vocês se sentem à vontade, querem falar. Eu quero agradecer muito, muito mesmo. Esse livro foi, como sim, tem muitos livros, mas ele teve um grande efeito na minha vida, fez eu repensar muitas coisas. Eu não vi a hora de chegar, né? No entanto, que há 15 dias atrás eu fui fazer cirurgia de catarata. Hoje eu falei, gente, já estou super bem, vai ter um encontro para encerrar. Desculpa. E aí, é só agradecer mesmo, né? E sempre que vocês lançarem alguma coisa, eu estou junto com vocês. Obrigada. Obrigada, Célia. Muito bom te ouvir, Célia. Aquece aqui o coração da gente. Foi uma jornada, né? Esse livro para gente. Cada capítulo às vezes trazia um tema em que em especial tocava e mexia e tal. E no início eu achei o livro meio chatinho, mas depois eu fui gostando, conforme eu fui entendendo ali a forma, né, da escrita e tal. E também, tipo assim, não pegando as coisas assim a ferro e fogo, né? Tipo, fazendo filtros e dando meu sentido, minha interpretação. E eu acho que é muito legal do projeto Ler com o Coração é trazer esses livros que realmente vão nos ajudar nesse processo de nos tornarmos uma pessoa melhor, né? Eu acho que é essa linha, né, de trabalho do grupo, e eu acredito que o próximo livro vem aí também para continuar contribuindo nesse sentido. Obrigada, Gi, também. E eu acho que o ler começou muito com a ideia de ficar focado no universo do mindfulness, da atenção plena, da autocompaixão, mas aí eu senti a necessidade de que, não, vamos abrir, porque às vezes não vai falar sobre isso, vai falar de uma outra temática que é importante, né, para esse desenvolvimento. Gi, eu concordo com você, acho que o intuito do ler hoje
é ajudar no nosso desenvolvimento e para que a gente possa se tornar um ser humano melhor, né? Acho que essa é a ideia. Então vamos ver quais serão os próximos livros aí. E agradecer vocês também, né? Assim, não é um fim, né, da jornada aqui, mas desse livro, claro. Mas eu acho que o livro ficou muito mais rico na leitura em grupo, né? Acho que se eu lesse ele sozinho, ia ser, claro, interessante, óbvio que ia ser muito bom. Mas quando a gente compartilha, vem o olhar do outro também, né? E aí pode É, tirar da nossa própria cegueira, da nossa interpretação, né? Então, é legal quando a gente vê a pessoa fala uma outra coisa e fala, nossa, eu não tinha pensado por esse lado. Não, né, interpretei dessa maneira. E olha que visão legal, né? Vou me apropriar dela e vou ver se eu coloco isso em prática. Então, agradecer vocês por essa contribuição, né? Gratidão, meninas. é. E tem uma coisa também, né, no decorrer aí de todos dos encontros, o quanto, né, as nossas vulnerabilidades também são, né? Isso eu percebi, caramba, eu também sinto isso, né? Eu também sou assim. Acho que o grupo ele é rico por isso, porque a gente consegue compartilhar também, né? Porque às vezes a gente vive num universo tão fechado, ai, só eu sinto isso. Nossa, só eu, né? Tem uma coisa assim, ai, só eu sofro. E quando você ouve, eu gosto muito, né, de grupo por isso. Caramba! Nossa, ela também sofre por isso, e eu achava que era uma bobeira. Nossa, eu também tenho essa dificuldade. Então, acho que essa troca também das vulnerabilidades, elas são riquíssimas, porque não estamos sozinhas, né? Estamos aqui buscando, claro, né, por conhecimento, mas eu acho que nós também estamos buscando essa transformação e olhar para os nossos vazios. E assim, foi muito rico, né? A participação de vocês, conhecer vocês, foi assim, muito bacana. Agora, meninas, eu queria perguntar, até nem conversei sobre isso com a Ana, mas o que que vocês acham do modelo, né? Da leitura? Vocês gostam deste modelo? Vocês sentem necessidade de algum material extra? Vocês teriam alguma sugestão para o próximo? Ou ok, do jeito que está? Porque é uma dúvida que vem, né? Eu e a Ana já conversamos sobre isso, sobre a pouca adesão das pessoas, né? Foi feita uma enquete para sábado de manhã, né? Várias pessoas, ok, nós fizemos ao sábado para atender a necessidade também, e a nossa, claro, mas aí tem uma pouca adesão. Vocês teriam alguma sugestão, uma dica? Não sei, né, gente? O Sim, né? que Também, se vocês você, acham? tudo bem que pegou vocês agora também, né? Acho que de supetão assim, mas de repente podem até refletir um pouco mais, ver o que pode ser Ah, sim, melhorado, sim, passar para a sim. gente. Acho oportuno isso que a Vivi falou. Eu até ia falar com a Vivi, eu pensei até em fazer um Google, né? Um formulário para, mas sem colocar o nome da pessoa para ela ficar mais à vontade, né? Uma coisa mais anônima assim. E colocar pra gente, né? Porque a gente tem, claro que a gente, quanto mais pessoas, vocês veem, né? A história de quatro, não, cinco pessoas aqui contribui muito, né? Então, se obviamente tem mais pessoas, isso também motiva a gente, né? Querido ou não, a gente não pode ser também, né, hipócrita e falar que não, mas esse formato a gente quer crescer e a ideia também, obviamente, é alcançar mais pessoas, né? Então, para a gente é importante esse feedback de vocês. Uma coisa que eu vi de vantagem, já falando para a Vivi, que foi uma ideia que ela fez, foi ter dividido mais o livro, né? Deixando menor, assim, tipo, para mim, eu leio bem, eu leio bastante, mas tem gente que não. Então, essa é uma dificuldade que eu nunca parei para pensar que poderia ser para alguém, né? Então, acho que todo mundo conseguia ler os capítulos, né, para o encontro. Então, isso eu já falo para a Vivi que foi ótimo, né? Agora, meninas, se vocês tiverem alguma ideia, pode trazer para gente. Pode ser depois, não precisa ser nada agora, mas estamos assim, eu e Ana somos muito abertas, né? Abertas para Uhum. sugestões, mudanças, né? Mentira. Duas sagitarianas aqui bem Ah, flexíveis. eu sou muito boa, gente. Até para falar mal de mim, pode falar que eu sou tranquila. Desde que pelo menos me traga algo que possa melhorar, assim, né? Só não fala assim, ó, isso Sim, tá sim. ruim, mas não dá ideia. Aí eu falo, poxa, gente, como que eu paro isso, né? Para mim foi realmente bom também, isso que a Ana falou de ter menos páginas para ler para cada encontro, porque eu realmente não consigo ler muito, e quando eu entro num grupo que eu começo a ficar muito atrasado, vou ficando para trás, eu desanimo, acabo parando. Então, em alguns encontros eu estava um pouquinho atrasada, mas consegui retomar e ir junto. Então, para mim, funciona bem assim, mesmo que seja mais longo o projeto, né? É uma forma que eu consigo acompanhar.
Agora, mudança de formato, eu não realmente não imagino aqui o que que poderia agradar mais ou trazer mais adesão. Eu acho que isso é um problema atual da sociedade, essa coisa da falta de adesão. Sim, sim. É, mas eu acho válido também a questão do formulário para as pessoas que não participaram, talvez. E às vezes elas vão dizer: ah, se acontecer dessa forma, eu conseguiria participar, e acontece, elas não participam do mesmo jeito, tá? E a A enquete do horário, exatamente, aconteceu isso. é a questão da mudança de horário, né? Quando o pessoal começa a pensar, se não fosse tal dia. Só que já teve mudança, né? E aí eu percebo assim, não sei se isso é o problema em si, é o que a gente falou, é a questão da pessoa realmente assumir o compromisso. Que é uma coisa difícil, eu sei, às vezes não vai dar mesmo para a pessoa ir, vai ter um dia que vai acontecer alguma coisa, mas você vê que tem gente que às vezes fala e não apareceu nenhum, né? Mas tudo bem, não vou também julgar, porque às vezes tem alguma coisa ali também que está impedindo. Sim, Mas assim, o que a gente puder melhorar, a gente vai. Eu tenho pensado em algumas coisas que eu também vou ver com a Vivi, né? Porque a gente também tem que ver se a gente consegue dar conta. Mas a ideia é continuar sendo um grupo de reflexão. Eu acho que essas trocas, elas são importantes, né? Mais do que, enfim, né? Se comprometer a fazer alguma coisa, de repente, às vezes, se a gente coloca uma atividade, às vezes pode ser que sobrecarregue, né? Então, eu acho que o refletir ainda acaba sendo a maior proposta, né? Do clube de leitura, né? Mas é isso. Agora eu lembrei, uma coisa, Ana, que você geralmente coloca aquelas reflexões no início do dia do encontro, e eu não consigo parar para ler e refletir. Antes. Talvez fosse um dia antes, 2 dias antes, eu conseguisse Legal. fazer. E às vezes até mesmo antes, né? Claro, aquilo ali eu já falei para vocês aqui, né? Eu acho que tem recursos que a gente tem hoje tecnológicos que tem que ser usados de forma sábia. Então, assim, eu peguei a IA e falei, olha, pega os capítulos e traz perguntas de reflexão para a gente, porque às vezes a gente pode se perder na condução aqui, e aí é uma forma de voltar, falar assim, olha, vamos pegar esse Uhum. trecho. É que aqui a gente estava fechando o livro, então a gente conseguiu, né, acho que transmitir o recado. Mas eu posso fazer isso sim, até porque, como eu falei, né? Eu pego, mando o livro lá e falo, ó, pega várias questões que vale a pena o pessoal refletir, né? Então, mandar isso Uhum. antes. Obrigada, Gi. Isso é uma coisa que eu também não tinha parado pra pensar, né? sim. É, Bom, Uhum. eu adorei a forma que a Vivi dividiu o livro. Para mim também ficou bem mais fácil, né? E outra coisa também, eu gosto de ler bem assim para ficar mais da memória, né? Não esquecer. Eu estava lembrando do início, né? Eu não, desculpa, mas eu não lembro o nome da menina que estava até com problema com a mãe. Eu acredito até que falei, nossa, eu não, não falei nada com ela, assim, perguntar se teve alguma coisa mais grave. A Vivi Feitosa, né, que ela chama também, eu vejo que ela sempre tem muito boa vontade, né? Talvez é alguma coisa que não pôde. Enfim, Vivi, acho que a gente não consegue agradar a todos, né? Mas eu acho que esse formato, pelo menos para mim, foi maravilhoso. Nós conseguimos terminar um livro, né? Isso foi fantástico. exatamente. A gente vai fazer vou fazer esse formulário e jogar lá para ver, né, o que as pessoas podem dar de ideia. Porque às vezes eu pergunto no grupo e as pessoas não vão ficar à vontade de falar lá, né? Vai com receio de ser julgadas, até mesmo mandando no privado. Eu Sim, acho que a pessoa não manda porque ela fica com receio. E vamos ver o que as pessoas trazem, né? Porque se a gente pode melhorar, com certeza a gente vai melhorar, né? Eu acho que a ideia é sempre estar melhorando. Então, gente, agradecer. Se tiverem ideias, podem falar, tá? Mas se quiserem, se vocês têm essa liberdade, a gente já tem essa intimidade, então pode mandar pra gente. Vocês sabem que a gente não vai estar nesse olhar de julgamento. E é isso. Então, Só não agradecer. pode parar. Não, não vamos, não. Até porque assim, teve vezes que eu falava assim, gente, eu acho que vou parar porque, né, tá difícil. Assim, até quando eu chamava alguém era para justamente não cair nesse lugar, né? Tipo, vou parar. Porque às vezes a gente tá numa fase ruim também, né? A gente tá com tanto problema, você fala, pelo amor de Deus, né? Mas eu vejo, assim, que é uma coisa que, pelo menos eu, a Vivi, a gente gosta muito, que é ler conhecimento, né, e compartilhar isso, né, para agregar na vida das pessoas. E serve muito para a gente também, né? Eu tô falando por mim, assim, sim. cada encontro é uma reflexão que eu, às vezes, sei lá, eu paro, medito com aquilo, e falo, pá, esse ponto na minha vida eu tenho que dar atenção, né? Então, acho que Uhum. é importante, né? E fora a questão da comunidade, né? Eu acho que a gente precisa de rede de apoio de diversas formas. Sim. E aqui é uma rede de apoio também, né? Então, eu acho que o mundo carece muito hoje de rede de apoio, de amizades, de trocas, né? Então, a gente
não perder isso também, né? Então, sério, fica tranquila. Manteremos. Bom, então, gente, é isso. Obrigada, pessoal. Obrigada, Foi muito Gente, ótimo. obrigada, gente. bom E fim de até o semana. próximo, Até então, o né? Até o próximo. próximo livro. Até. Até. Beijo, É, Se gente. tiverem tchau, beijo. sugestões, se tiverem sugestões, podem mandar para a gente. Nós temos já uma listinha assim, e aí, mas se vocês tiverem, ou então sobre algum tema, quem sabe falar sobre relacionamento, quem sabe falar sobre, sei lá, comunicação não violenta, não sei. Se vocês tiverem algum tópico também que vocês tenham interesse. Tá Uhum, bom. Tá tá bem, bom. meninas? Um bom sábado aí para vocês, e Para foi vocês ótimo. também. E Tchau, vamos Tchau, beijo. gente. dançar nesse sábado. Com certeza. Tchau, Tchau. tchau, gente. Bom fim de semana. Tchau. Tchau, tchau.